E vamos para mais um cafezinho, vamos continuar falando de segurança de microserviço, diferenciar autenticação e autorização que ficou faltando no cafezinho anterior. Então vamos lá? Isso aqui é uma coisa que ficou faltando no cafezinho anterior, que eu falei que ia falar no final, mas eu não tive tempo, né? E aí eu vou fazer um outro cafezinho aqui para falar, né? No cafezinho anterior, eu falei de segurança de microserviço, eu falei de JWT, eu falei de Basic Authorization, e tem uma feature lá que eu não falei, que é a diferenciação entre autenticação e autorização, né? Vamos identificar aqui um pouco, né? Quando eu tenho autenticação, é uma funcionalidade que está ali em quase todo serviço, né? Que eu digo que, olha, o usuário pode, o usuário não pode, né? E aí, na autenticação, é basicamente assim, olha, eu sei que assim, a autenticação está logado e eu faço ela baseado em usuário, né? Eu tenho um usuário ali, Vitor, né? Quando eu tenho autorização, e aí eu vou até na autenticação, eu estou até fazendo aqui uma colinha aqui, né? Porque é fácil você trocar esses nomes, né? Quando você está falando ali, você troca os nomes muito fácil. E assim, se você errou alguma coisa, não se culpe, tá? É normal, né? Autenticação e autorização, às vezes a gente se embanana mesmo com esses nomes, né? Quando eu autentico, né, é o processo de confirmar a autenticidade de um usuário. Então eu estou olhando ali para o usuário. Quando eu autorizo, né, eu olho para aquele usuário e falo assim, olha, esse usuário você pode acessar essa funcionalidade e essa funcionalidade. Então, a autenticação eu tenho mais no macro ali, né? Se eu faço o login da aplicação, eu estou o quê? Fazendo uma autenticação. Eu digo assim, olha, ó, esse usuário está logado, o usuário não está logado. Então eu tenho o usuário autenticado e não autenticado, né? Quando eu faço a autorização, e eu vou até abrir os códigos HTTP aqui, ó, HTTP code, porque se não me engano tem diferença até de código de usuário, né? Quando, aí deixa eu voltar aqui, né? Quando eu autentico, eu valido o usuário. Quando eu autorizo, né, eu valido as permissões do usuário. E como é que eu faço para validar as permissões do usuário? Muitas vezes isso entra como funcionalidade do sistema. Imagina que você pega um sistema ali, você cria, aí você cria uma base de usuários e fala, olha, esse usuário aqui tem permissão de admin, esse usuário aqui é apenas um usuário comum, esse usuário não tem permissão nenhuma, esse usuário aqui ele vai ter permissão de esse usuário aqui vai ter permissão de super usuário, de gerente de projetos. No meu microserviço ali, no meu serviço ali que eu estou fazendo do Vibe Code, eu botei ali um nível de permissão ali basicamente de gerente de projeto, de usuário, né? O usuário ele pode ter tickets assignados, ele pode mudar o status do ticket, não pode criar ticket, né? Talvez eu tenha que criar um serviço de autorização que tem uma granularidade maior. Engraçado que a gente fala de granularidade. Granularidade é um conceito muito interessante, né? Quando você tem uma granularidade menor, você tem menos opções de seleção, né? Quando você tem uma granularidade maior, você tem mais opções, né? Então, por exemplo, ali, se eu tenho uma autorização de menor granularidade, eu vou ter o quê? Menos rows. Se eu tenho uma autorização de maior granularidade, eu tenho muito mais rows. E se eu tenho uma granularidade dinâmica, né, eu posso dizer que assim podem ser criadas permissões em tempo de execução ali. Então eu posso subir ali e criar permissões na base de dados, né? Então assim isso pode ser fica mais complexo, né? Fica bem mais complexo. Os frameworks de back-end podem validar isso, né? Você pode validar as permissões olhando ali para. Tem ali no Jakarta esse tem um Rows Allowed, né? Ou Deny All, Permit All, tem uma série de permissões ali que dá a opção de você olhar isso para a role, né? E a role, assim, isso é sempre uma funcionalidade que você tem que implementar, né? Então, autenticação você pode ali fazer de maneira fácil, né? Autorização você tem que se permitir. Você tem que dizer assim, olha, nesse endpoint aqui está permitido as seguintes roles. E aí você bota ali no seu JWT, você bota ali na maneira. Às vezes você tem que configurar em alguns frameworks que, olha, isso aqui não está no JWT, isso aqui toda vez que você chegar, vai vir usuário e senha, e aí que a gente chama de credentials, né? Vai vir as credentials, quer dizer, a credentials, você não vai sempre trocar a senha, né? Muitas vezes você tem, olha, e nessa autenticação aqui está um usuário tal, né? E aí às vezes você vai ter que fazer ali, né, isso muito depende do framework, né? Então assim, olha no seu framework ali, como é que você faz a autorização
authorization, né? Authentication e authorization, caso você não saiba, né? Você vai ter que olhar ali, olha, dado o usuário com o ID tal, né? Como é que eu retorno as roles, né? O JWT já tem isso padrão. Quando você vai no OAuth ali ou no Basic Authentication, você não tem como padrão. Isso varia, se você está implementando um API, né? Isso é uma forma como você define na sua API, né? Então, se você tem um JWT, você pode facilitar a vida ali do seu back-end, fazendo com que ele não vá sempre olhar as roles que aquele usuário tem, né? E aí, isso me remete aos erros do HTTP, né? Se você olhar nos erros do HTTP, né? Eu já eu abri aqui até a página de erros, porque, cara, eu também nunca lembro quais são os erros do HTTP. Eu sei alguns básicos ali, como o 404, que é o assim, não existe, né? Então, assim, sempre tem aquela discussão boba, né? Tipo, se eu tenho uma lista vazia, eu retorno 404 ou 200. Óbvio que você retorna 200. Por quê? Uma lista vazia, né? Se eu tenho uma consulta e me retorna nada, é óbvio que assim, é óbvio que eu estou retornando nada. Retornar nada é um sucesso, né? Agora, se eu tenho um 404, é como se assim não existisse. É como se eu dissesse assim, né? Imagina que eu tenho um monte de gaveta, né? Eu tô abrindo ali, né? E eu já tô falando de código HTTP, tô mudando bastante, né? Mas tudo bem, tá dentro da discussão aqui, né? Eu tenho um monte de gaveta, né? E aí eu abro uma gaveta, a gaveta tá vazia. Eu abri com sucesso, logo é 200, né? Agora imagina que eu tenho um monte de gaveta ali e eu vou tentar abrir um negócio que não é uma gaveta. E eu fico batendo naquele negócio, e eu acabo machucando a minha mão. Aquilo dali é o 404, não adianta. Se eu ficar tentando com a mesma requisição o tempo todo, ele nunca vai mudar, vai sempre retornar 404. Por quê? Porque a gaveta não existe, a porra da gaveta não existe. Então não é que a gaveta está vazia ou não, ela não existe. Então não existe essa discussão entre, nossa, uma lista vazia, eu retorno 200 ou 404. Você sempre retorna 200, porque isso é requisição de sucesso ou de não existe, né? Óbvio que se eu tenho um ID, se eu tenho um identificador ali, é óbvio que assim, uma hora eu vou retornar 200 ou uma hora eu vou retornar 404. Por quê? Porque uma hora que aquele recurso pode ser criado, mas aí eu estou falando de um outro endpoint, né? Eu não estou falando de busca, mas uma busca por entidade direta. Eu pego um identificador e eu tento encontrar uma entidade direta, né? Isso aí eu posso até falar uma vez, uma hora, se eu for falar assim, desse tipo de granularidade na confecção de API. Mas eu escrevi uma porra de um livro, então compra meu livro lá, eu vou deixar o link do meu livro lá, e que eu discuto isso aí em algum momento. Né? Óbvio que assim, meu livro ele é bem introdutório, ele é bem inicial, então se você for um usuário ali, super avançado, você vai assim, nossa, isso é muito bom. Tá bom, é muito bom, mas foda-se, não foi escrito pra você, né? Mas vamos voltando aqui, né? Eu tava falando aqui da autorização e autenticação. E se você olhar os erros, né? Aquela linha do 4, e aí se você for um pouco imaturo ali no HTTP, né? Desculpa eu voltar aqui, mas eu estou fazendo meu cafezinho para todos os níveis de senioridade, né? Você vai ter alguns tipos de status, né? O status, o 1.0, que é basicamente informativo, a gente não usa muito, né? Os de sucesso, que é os dois tá na linha do 200, então vai de 200, 00 até 299, você pode criar o status que você quiser, você pode criar um 285 lá, que é, sei lá, um sucesso legal, né? Eu dou o joinha, né? Normalmente você usa o 200, o 201, o 202, né? O 204, que é muito comum, eu uso bastante o 204, que quando eu retorno, olha, legal, eu entendi que, assim, o 204 é quando eu respondo assim, tipo, é legal, mas não olho no corpo dessa mensagem que eu não estou retornando nada aqui, né? Essa mensagem está vazia, eu estou dizendo que a sua requisição foi aceita com sucesso. Então esse é o 204, né? Mas se você olhar lá no 4, né? No 4, você vai ter o 403 e o 401. O 401 é o não autorizado. O que é o não autorizado? É quando o usuário ele entra com o usuário e senha lá, né? E aquele usuário e senha não é válido, né? É até interessante que você nunca faça diferenciação entre usuário não encontrado e senha não encontrada. Se você fizer essa diferença, você tem uma falha de segurança, porque você está dizendo por assim, olha, você está com o usuário e senha errado, mas o seu usuário está certo ou a sua senha está errada. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma tentativa por força bruta, né?
Então imagina que um banco total vazou um monte de senha aqui, né? E aí você tem um monte de senha, tem o que o Vitor usa 1, 2, 3, 4 como senha, né? Só que ele sabe que o usuário senha é VEPO. Então ele vai pegar, ah não, então eu sei que esse usuário existe aqui, o Vitor usa o VEPO, né? Ou usa Vitor.osório, né? Tem esses, você pode usar esses diversos usernames, né? E agora eu vou pegar todas as senhas associadas a Vitor, Vitor Osório, Vitor, qualquer outro nome que eu uso, e vou tentar validar. Então você consegue validar que aqui o Vitor usa aquele usuário assim. Então por isso nunca faça uma diferenciação de erro. Sempre bota assim, credenciais inválidas. Seja sempre genérico. Mesmo que, nossa, mas eu não sei se é meu usuário ou minha senha. Foda-se se o usuário não sabe. Ele pode encontrar de outras formas. Você pode pedir assim, ó, me envia também, obviamente, você nunca envia a senha de usuário. Nunca faça isso. Nunca tenha uma funcionalidade de troca de e-mail. Nunca faça isso. Nunca faça uma funcionalidade de troca de e-mail. Ah, mas o usuário criou ele criou a conta dele com o e-mail errado. Foda-se, peça para pagar, né? Faça de uma forma que ele vai ter que entrar com aquele e-mail errado, assim, ele vai ter que lembrar, né? Ah, não, mas assim, eu quero criar uma forma, uma funcionalidade que o usuário pode recuperar a senha. Meu amigo, se você fizer isso, você está fazendo o quê? Você está criando brecha de segurança na sua aplicação. Então, sempre que você tiver erro não autorizado, seja genérico. Usuário e senha errado, usuário ou senha errado. Nunca diga usuário correto e senha errada, né? Nunca diga nem senha inválida, né? Sempre, assim, usuário e senha inválida. Sempre seja genérico. Por quê? Porque é a forma de você fazer autenticação, autorização, né? Autenticação, desculpa, né? Autenticação de forma correta. Você só diz que você não está autorizado a entrar nesse serviço, né? Então você usa o HTTP 401, né? Quando você vai ali, você tem o 403. O que é o 403? Ó, você não está permitido de ficar aqui, né? Então, no 403, você vai chegar ali, você tem ali, imagina que eu tenho um microserviço que tem um usuário. Vamos pensar ali no meu caso ali, no caso do Gira que eu estou implementando lá no meu Vibecode, né? Eu faço o login ali e eu vou tentar, como usuário comum, criar um ticket. Pô, mas peraí, criar ticket ele não está permitindo ao usuário comum, ele está permitindo a Project Manager. Então ele vai ter um 403 ali na cara. Pô, você está proibido de fazer isso. Você é proibido de fazer isso. A sua autorização, você não tem, você está autenticado, né? E aí dá até uma confusão ali, né? Porque você está o 401 a gente normalmente tá com autenticado, né? Dá uma confusão ali, porque esses nomes sempre tá. E assim, eu posso ter me confundido aqui, mas eu tô diferenciando o que é autenticação e o que é autorização. Eu vou até voltar aqui na documentação do OAuth para dizer que autenticação, então não autenticado, é quando eu não consigo confirmar a identidade, né? Então, o 401, você percebe que o erro HTTP está confuso aqui, né? Ele está não autorizado, né? Mas esse não autorizado é usado para quando você não consegue fazer o login, né? Então, é confuso mesmo, assim, os nomes confundem, né? Mas quando você tem ali um caso de que, ó, tal usuário, eu consegui autorizar, consegui validar que tal usuário está ali, e eu quero fazer um serviço, você joga um 403, um forbidden, né? E aí, assim, você pode usar, pode até olhar um monte de conexão, né? Eu até entrei aqui para ler aqui, né? No 403, assim, ó, tá escrito aqui, ó, o servidor entendeu a solicitação, mas se recusa a autorizá-la. Por que não se recusa a autorizá-la? Vários motivos. Pode ser que, assim, se você tem as credenciais corretas, né? O servidor validou as credenciais, né? É até interessante que, assim, uma coisa é você chegar ali no 40, você pode voltar o 401 tanto para o login quanto para os usuários. Então, assim, se eu estou tentando fazer o login e eu recebo um 401, eu sei que aquele login está dizendo assim, olha, eu estou entendendo que a sua requisição foi correta, né? Eu não estou botando um bad request. O bad request é quando eu digo, olha, cara, você me mandou um login aqui que só tem usuário e eu não tenho password. Então, assim, você é um idiota.
Então eu não vou responder porque não tem password, né? Então me responde com password e aí depois a gente fala. Nunca responda com password inválido, tá? Eu não entendi esse password. Mas se mesmo assim, faltou o password na sua requisição, né? Ou isso é muito comum às vezes quando você tá aí conectando com o microserviço e fala assim, ó, tô mandando aqui um username, mas o microserviço pode dizer, olha, eu quero que você me mande um e-mail, não um username. Aí manda um bad request, ele manda um 400, né? Mas quando é o 401, se ele é no login, você está fazendo uma autenticação. Se ele é em algum serviço, né, eu posso tanto botar o não autorizado quanto o forbidden. O não autorizado, eu estou dizendo assim, olha, você com as suas credenciais, você não pode acessar esse serviço. Né? Desculpa, o 401 é assim, você e suas credenciais não podem utilizar esse serviço. Por quê? Porque suas credenciais não são mais válidas. Não vai lá no login, volta lá e faz o login. Quando eu tenho o 403, né? Eu estou dizendo assim, você e suas credenciais estão válidas aqui. Eu entendi as suas credenciais elas são válidas. Você é autorizado a usar o sistema, mas esse serviço não é válido com essas credenciais. Não é no sentido de vá lá no seu login e volta. Não, é vá lá no login e tente outra credencial. Então, assim, o 403 é no sentido de tipo, você não é permitido acessar esse endpoint, né? Então, tem essa diferenciação entre 401 e 403. O nome não autorizado parece confuso e realmente ele é um pouco confuso, né? Porque, assim, eu estou dizendo que essa credencial não é válida para esse serviço, mas eu estou dizendo também que, assim, não só que você não está autorizado a acessar esse serviço, né? Mas que você é proibido, né? Então é confuso, assim, recomendo assim, eu não sei se ficou claro aqui, né? Já tem 16 minutos, né? Eu mesmo me confundi a um certo ponto, né? Assim, sempre que você usar o 401, usa o 401 alguma coisa, usa o 403 para dizer assim, ó, tipo, eu entendi as suas credenciais são válidas para qualquer outro endpoint, mas para esse aqui você não é válido. Então você é não autorizado, né? Não é que não autenticado. Não autenticado é quando você pega e você retorna e você tá ali sem usuário e senha, né? Você tá sem usuário e senha, você não tá sem o token, né? Tá sem alguma coisa, né? Não, o 403 é o forbidden. Você tá com tudo válido, só que não dá. Você não tem a role, né, certo? Então, eu espero que eu tenha conseguido aí. No final ficou um pouco confuso. Volta aí o vídeo, lê a documentação. Vou deixar uma documentação aqui com todos os status code aí. Você pode ler de novo. Então eu recomendo você reler tudo porque isso é confuso. Sempre que você for implementar de novo, tente ler, assim, se você tem dúvida ainda, tente ler ou tente definir qual que é os status code. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado alguma coisa, né? Desculpa aí a confusão no finalzinho aí, tá? Assim, é porque é confuso mesmo. Se fica de boa, se você achou confuso, né? Vai lá na documentação e lê. Leia sempre a documentação que eu coloco aqui. Se eu pus link na descrição, é porque eu quero que você leia, né? Ou é um link de consulta, né? E se você acha que e se você viu até o final, né, comenta link aí, né, link na descrição. Comenta link na descrição, que eu vou saber. É óbvio que se tiver faltando algum link que eu faltei, comenta, faltou o link na descrição, obviamente, né. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, eu espero ter te ajudado alguma coisa, e fica o meu valeu, dá o like, compartilha esse vídeo, e muito obrigado. Valeu, pessoal!